E se aquilo que chamamos de monstros nunca tivesse sido fruto da imaginação? E se as lendas antigas forem apenas uma versão suavizada de algo que realmente existiu? Talvez o maior erro da humanidade não esteja no futuro, mas enterrado em um passado que alguém fez questão de apagar. E talvez, neste exato momento, estejamos repetindo esse erro, com novas ferramentas e as mesmas intenções. Porque se isso for verdade, então a civilização não é um projeto sólido. Ela é um verniz frágil aplicado sobre forças que mal compreendemos. Isso significa que o mundo moderno, com toda a sua tecnologia, não é um avanço garantido, é apenas a última tentativa. E se falharmos, não haverá mitologia para nos explicar. Nós seremos a lenda esquecida. Mas antes de chegar a essa conclusão, precisamos responder a uma pergunta simples, que quase ninguém tem coragem de fazer. Por que culturas separadas por oceanos, séculos e idiomas descreveram as mesmas criaturas? Egípcios não conheciam os gregos, gregos não conheciam os sumérios, sumérios não conheciam os povos da América Antiga. Mesmo assim, homens com cabeça de animal, seres meio humanos, meio bestas. Criaturas híbridas descritas como reais, não simbólicas, não como metáfora, não como fantasia infantil, mas como entidades que habitaram o mundo. Quando padrões surgem de forma isolada, historiadores chamam de coincidência. Quando se repetem globalmente, o nome correto é outro. Registro. E quanto mais você investiga, mais percebe que essas imagens não eram arte, eram documentação. Diversos textos antigos falam de um período em que o mundo era diferente. Não espiritualmente diferente, fisicamente diferente. Esses textos descrevem ensinamentos proibidos, conhecimento entregue cedo demais, sabedoria que não foi merecida. Falam de misturas intencionais, de cruzamentos, de manipulação da própria vida. Não por curiosidade, mas por poder, criar seres mais fortes, mais resistentes, mais úteis em conflito. Mas aqui está o detalhe que raramente é mencionado. Essas criações não falharam. Os textos deixam claro. O problema não foi técnico. As criaturas funcionavam. Eram fortes, eram eficientes e causavam medo. O problema era outro. Elas quebravam a ordem natural. Não pertenciam totalmente ao mundo animal, nem ao mundo humano. E quando você cria algo que não tem lugar na estrutura da realidade, você cria instabilidade. E instabilidade sempre cobra um preço. Os relatos descrevem um mundo violento, desordenado, sem limites claros. Não havia equilíbrio. Não havia contenção. A natureza reagia, as sociedades colapsavam. A linha entre o humano e o monstruoso se tornava indistinta. Não era um paraíso perdido. Era um ecossistema falho. E então surge a pergunta que ninguém quer responder. O colapso foi um castigo ou uma correção? Agora, paus. Porque até aqui estamos falando do passado. Mas o passado não é perigoso. Ele é silencioso. O perigo começa quando percebemos o quanto o presente se parece com ele. Hoje, a humanidade faz perguntas idênticas. Até onde podemos ir? O que é ético? O que é possível mistura genética? Edição de DNA, seres híbridos em laboratório, e ao projetando organismos, tudo com o mesmo argumento antigo. Agora é diferente. Nunca é. E se o maior erro do passado não foi criar essas coisas, mas acreditar que poderia controlá-las? Se existe algo que a história deixa claro, é que o ser humano não aprende com avisos sutis. Ele aprende com colapsos. E mesmo assim, repete os mesmos erros, acreditando que desta vez será diferente. O passado não foi destruído por ignorância, foi destruído por excesso de confiança. Os textos antigos falam de um ponto sem retorno, um momento em que a mistura de espécies, a manipulação da vida e a quebra da ordem natural atingiram um nível irreversível. A criação deixou de obedecer regras. A violência deixou de ter limites. O mundo deixou de ser estável. Quando tudo pode existir, nada pode se sustentar. E é exatamente aqui que algo drástico acontece. Diversas culturas descrevem o mesmo evento com nomes diferentes. Não como metáfora, não como poesia, mas como necessidade.
Um evento que apagou quase tudo, que interrompeu uma linha de desenvolvimento, que redefiniu a própria história da humanidade. Não foi punição emocional, foi correção estrutural. Quando um sistema se torna instável demais, a única solução possível é desligá-lo. Mas o mais perturbador não é o reinício, é o que sobreviveu a ele. Após o colapso, o mundo não recomeçou do zero. Fragmentos permaneceram, memórias distorcidas, símbolos, estátuas, histórias transformadas em mitos. O que antes era descrição virou alegoria. O que antes era realidade virou lenda. Não porque fosse falso, mas porque era perigoso demais para ser lembrado como verdade. E agora vem a pergunta que incomoda. Quem decidiu o que deveria ser esquecido? Hoje, a humanidade caminha rápido, talvez rápido demais. Tecnologia avança mais rápido do que ética. Ciência avança mais rápido do que sabedoria. E novamente ouvimos a mesma frase. Temos controle. Mas o passado prova o contrário. Sempre que o homem acreditou que podia brincar de criador sem consequências, algo saiu do controle. Este vídeo não é sobre monstros, nem sobre mitologia, é sobre padrões. E padrões são avisos. Quando você vê os mesmos erros, as mesmas justificativas e as mesmas ambições, você sabe que o final não será criativo. Será repetido, e se desta vez não houver reinício, diferente do passado, hoje o colapso não seria local. Não seria regional. Não seria cultural. Seria global. Interconectado, rápido, irreversível. Não precisaríamos de monstros físicos. Bastaria perder o controle do que criamos. Talvez o maior erro da humanidade não seja criar coisas perigosas, mas esquecer por que nunca deveríamos tê-las criado. E talvez os antigos não estivessem tentando nos enganar, mas nos avisar. Existe um protocolo invisível na história. Quando a criação foge do controle, o sistema reage. Sempre reagiu. A única variável é se alguém aprende antes ou depois do colapso. Se você sente que existem partes da história que nunca foram totalmente explicadas. Se você percebe padrões entre o passado esquecido e o presente acelerado. Então você já faz parte disso. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que você acha que foi apagado da história. E compartilhe, porque algumas verdades não desaparecem. Elas apenas aguardam o momento certo para voltar.